Olá, eu sou o Bruno Navarro. E eu sou a Fernanda Mendes. Bem-vindos ao Botanicast. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e é claro que a gente adora falar sobre plantas. Esses seres são fascinantes, eles têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. Afinal, o que é uma planta? Já parou para se perguntar quais são as partes que a compõem e como cada uma delas contribui para a sua sobrevivência? Neste episódio, vamos explorar a morfologia das plantas, desvendando desde suas estruturas mais simples até as mais complexas, que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Se você já teve curiosidade sobre as formas, texturas e funções das plantas, este é o momento de descobrir mais sobre os fundamentos que moldam esse incrível reino. E temos aqui conosco hoje a presença da professora Gladys do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP. Gladys, primeiramente, muito obrigado por dividir um pouquinho do seu tempo com a gente e aceitar nosso convite para falar sobre estruturas diferentonas das plantas. Nossa, eu que agradeço a vocês pelo convite. Espero que a gente tenha um bom bate-papo. Vamos ter, a gente vai dar muita risada. Com certeza. A risada da Gladys é ótima. Eu já deduro. E Gladys, para iniciar a conversa, você poderia se apresentar um pouquinho mais e contar pra gente qual que é a sua relação com o tema de hoje, com a anatomia vegetal? Bom, eu sou bióloga, formada na Federal de Pernambuco. E, por estar em Pernambuco, eu tenho uma caatinga ao meu lado. Maravilha. Né? Então, durante a minha graduação, eu sempre fiquei muito curiosa em entender como que aquelas plantas conseguem sobreviver àquelas condições. E isso foi me despertando a curiosidade da sua estrutura interna. Você é de Pernambuco mesmo? Sou pernambucana. Arrasou. Sou pernambucana, fiz minha graduação na Federal de Pernambuco. E aí eu sempre fui muito curiosa em entender a anatomia vegetal, e metida a participar de eventos, e teve um congresso da SBPC lá em Pernambuco, e eu vi um livro do Gifford Foster sobre anatomia, a evolução e morfologia das plantas, e eu comprei esse livro. E você já era graduanda? Estava fazendo graduação. Legal. E eu não parei de ler esse livro. E eu me encantei com aquilo. E desde então me apaixonei pela anatomia vegetal, embora só tenha começado a fazer anatomia vegetal no meu doutorado, quando eu fui orientada pela Nanusa aqui em São Paulo. Que da hora. Então, embora seja sempre apaixonada, sempre metida a fazer anatomia, a consolidação da minha realização foi quando eu vim fazer doutorado com a Nanusa aqui na USP. E aí você veio e saiu da Caatinga e foi parar nos campos rupestres da professora Nanusa? Exatamente. Exatamente. E agora estou no cerrado da doutora Berta. Então, maravilha. E mata, e floresta, e enfim, aonde tiver planta, estaremos lá fazendo anatomia. E com essa diversidade vegetal que a gente tem, né? Esse monte de biomas, incrível. É incrível. Não tem como não se apaixonar. Incrível, incrível, sim. E você está aqui como professora desde quando? 2003. 2003, opa. Desde 2003. Uma das professoras mais queridas do nosso curso. Há controvérsias. Poucas. Depende de para quem a gente pergunta. Exato. Boa. Então tá, pra gente entrar aqui no tema, acho que era legal você começar contando pra gente um pouco sobre quais são as estruturas clássicas das plantas e como que a morfologia e a anatomia ajudam na classificação das plantas. Primeiro, acho que é interessante a gente contextualizar o que a gente está chamando de planta. Boa. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, exatamente. Então, assim, eu acho que o nosso papo pode se concentrar num grupo das plantas, né? Que é o grupo das plantas com flores, que aí a gente consegue caminhar bastante e transitar, talvez, para um grupo de plantas que é mais do dia a dia das pessoas, que é o que a gente vê com mais frequência, principalmente nós aqui que vivemos no nosso hemisfério, né, no hemisfério sul, e que a gente tem uma diversidade também grande dos outros grupos, mas as angiospermas, que são as plantas com flores, assim ditas, predominam no mundo inteiro. Então, a gente poderia concentrar nossa conversa de hoje dentro desse horizonte. Mas, é claro, existem todos os outros grupos das plantas terrestres, né, não terrestres. Então, isso quer dizer que a gente não vai falar só de samambaia e pinheiro, basicamente, do que o pessoal vê por aí, né?
A gente vai falar de samambaia um pouquinho, porque eu não consigo não falar de samambaias, porque elas são incríveis. Talvez a gente comente algumas coisas das gimnospermas, que faz parte do grupo cujo pinheiro, né, a araucária, né, faz parte também. Mas, é claro, a gente indo para esse horizonte da diversidade morfológica, de como a morfologia hoje e a anatomia é bastante estudada aqui no nosso Brasil e mundo afora majoritariamente, a gente concentra a nossa conversa nas angiospermas. Considerando que a gente está dentro desse horizonte angiosperma, nós temos... Primeiro, a gente tem que entender que as plantas têm 2 ciclos de vida, né? O ciclo esporofítico, que é o ciclo em que você tem indivíduos que são diploides, né? E que, no caso das angiospermas, é a fase dominante da vida delas, que é quando a gente vê uma planta com folha, com raiz, com caule. E esse indivíduo entra numa segunda fase, que é a fase gametofítica, que é aquele indivíduo que vai produzir os gametas dos sexos masculino e feminino. Que aí é quando a gente tem já o momento da evocação floral, o momento do surgimento das flores. Então, resumindo, quando você tem uma planta que tem tanta parte esporofítica como gametofítica, a gente tem, compondo aquela planta, raiz, caule, folha, flor, que depois vai se tornar fruto, que no seu interior vai ter semente. Então, essas são as partes predominantes, ou são as partes dentro das angiospermas que a gente vai encontrar neste grupo. Dentro desses caracteres, desses órgãos, dessas partes da planta, para a sistemática, para a taxonomia, a parte mais estudada são as flores, né? Mas, claro, a gente também estuda, do ponto de vista anatômico, a gente também estuda flor, a raiz é muito informativa, folha é extremamente informativa, embora a folha seja um dos órgãos mais plásticos que existe, com maior diversidade de morfologia e de anatomia, em decorrência dos fatores ambientais, por exemplo, né? Mas, predominantemente, eu diria que as flores representam a parte, né, considerando a flor como um todo, a parte mais estudada, mais aplicada do ponto de vista da sistemática, da anatomia. Aí você já tem uma diversidade quase que igual para todos os 4 órgãos. Uhum. Essa escolha por flor, escolha não, mas o uso da flor para marcar caractere filogenético, mesmo para marcar filogenia, classificação, isso quer dizer que a flor tem menos, é mais diversificada entre os grupos, é mais específica para cada grupo, e aí isso ajuda na classificação, ou é uma questão diferente? Assim, qual que seria a associação com o fato da flor ser bastante usada para classificação de plantas? Olha, eu não sou taxonomista, não sou sistemata, mas eu imagino que essa história começou lá na classificação do Linné, né? Para frente. O sexo das plantas e toda aquela diversidade. E, claro, se você for pensar, talvez eu esteja falando uma coisa absurda, mas eu imagino, e a gente consegue comprovar isso, né? Olhando na diversidade das flores. Então, sim, a flor como um todo, ela tem um grau de conservação dos seus caracteres dentro dos grupos muito maior do que folha, por exemplo. Raiz já não tem tanta diversidade assim, sim. Então raiz é um dos, eu diria que até o órgão menos informativo. Claro que cada grupo tem sua história. Sim, né? Sim, claro. Cada grupo, dependendo do ambiente que ocupa, da história, dos processos evolutivos que vêm acontecendo ao longo da sua história, do seu percurso, pode ser extremamente informativo analisar a anatomia de raiz. Mas, considerando todas as partes e considerando que as plantas podem habitar qualquer ambiente, a flor, na minha opinião, ainda é o órgão mais conservado. E aí talvez ele seja mais informativo, porque ele se isenta, talvez, entre aspas, né, dessa possibilidade de uma variação ambiental. Ela está muito relacionada com recompensa ao agente polinizador, ela está muito relacionada com o mecanismo de reprodução dela, sexual, se é autoincompatível, se não é. Então, é um pouco diferente de outros órgãos que estão mais sujeitos aos fatores mais climáticos e ambientais, né?
Isso é o que eu imagino. Perfeito. Não, mas assim, a reflexão é muito boa, inclusive puxando para essa coisa do ambiente, como é que a estrutura das plantas elas refletem nessa adaptação no ambiente? Acho que talvez um bom exemplo é porque que uma planta aquática, o que uma planta aquática tem que uma planta terrestre não tem, ou vice-versa? Assim, pensando em dois ambientes completamente diferentes. Eu, embora seja anatomista, eu nunca me senti muito confortável em analisar a anatomia ecológica, por exemplo. De entender os caracteres anatômicos, dando uma explicação ecológica, aí, né, adaptativa ao ambiente. Mas, claro, a gente consegue visualizar alguns processos que a gente, né, pode se chamar até de tendências, de convergências, né, de caracteres anatômicos que são compartilhados entre as espécies naquele mesmo ambiente. Então, um exemplo disso, como você comentou agora, são as plantas aquáticas. Então, majoritariamente, com grande frequência, você encontra um tecido que se chama aerênquima. Um famoso tecido chamado aerênquima. Pois é. Que é chamado de armazenador de água, mas, na verdade, você tem aquelas colunas, nesses grandes espaços intercelulares ali. Né, Fernanda? Você conhece bem o aerênquima? Que, claro, você vai encontrar em folhas, em raízes, em caules de diversas plantas aquáticas. Mas esse caráter, ele não ocorre só nas plantas aquáticas. Você vai encontrar planta em ambiente terrestre que tem aerênquima. Então, você não pode correlacionar a presença do aerênquima, mesmo ele sendo frequente, predominante naquele ambiente aquático, como uma correlação ao ambiente. Porque você tem que entender a história evolutiva daquele grupo. Então, talvez aquela planta que tem um aerênquima, mas ela é terrestre, tem uma história, tem uma outra função, e sim, tudo bem, mas tem uma história evolutiva de um grupo que tinha um aerênquima funcionando, né, vamos dizer assim, com um papel principal na flutuabilidade, né? Plantas que ocorrem em ambientes que têm pouca oxigenação é extremamente importante também como reserva de gases. Então, assim, as estratégias mudam. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, que há muito tempo atrás a gente acreditava que era uma verdade, é em relação à cutícula. Que é aquela deposição, né, com diferentes composições, não tem uma composição única, mas é uma deposição que acontece nas células da epiderme, na parede externa das células, então é quase que um revestimento, pode estar presente em raiz, caule, folha, flor, toda parte da planta. E a gente associava a espessura da cutícula com a capacidade ou o potencial da planta de evitar a perda de água. Então, existia sempre uma ideia de que plantas de ambiente seco, aqui no Brasil, por exemplo, a caatinga, cerrado... Produziam loucamente. Cutículas enormes, gigantes. Assim, então, você olhava ali, cutícula espessa, caatinga, cutícula espessa, cerrado, né? Até que começou-se a estudar melhor essa questão da cutícula. E foram feitos alguns trabalhos comparando a mesma espécie acontecendo na caatinga e no cerrado, e, na verdade, a conclusão foi, não é a espessura, é a composição. Composição primariamente lipídica ou varia muito? Não assim? fácil. Imagino que é principalmente lipídio, mas tem várias outras substâncias, até substâncias de defesa, que são depositadas na cutícula. Que legal. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado Claro que, como eu comentei antes, existem sim algumas convergências. Então, tem caracteres que são compartilhados. Plantas que vivem em ambiente seco têm características particulares, né? Então, a gente imaginava, por exemplo, só rapidinho mais um exemplo, de que a gente acreditava por muito tempo que plantas da caatinga e do cerrado, somente da caatinga, áreas desérticas, não caatinga, porque esse trabalho não foi feito com espécies do Brasil, isso é uma coisa
que eu lamento muito ainda não ter feito, mas eu tenho mais 50 anos de vida. Olha, vai Gladys lá com 110 anos. 110 não, benzinho, 103, tá? Eu só tenho 50. Opa! Cara de 60, mas só tenho 50. Coletando plantinha na caatinga. Boa, exato, boa. exato. Mas é uma coisa que a gente tem um livro que se chama Xerófita, né? Uhum. E o livro inteiro, que trata todas as características anatômicas, fisiológicas, morfológicas de plantas de ambiente seco, só menciona em uma frase uma espécie do Brasil. Nossa! E a gente não tem nada com as nossas xerófitas. Uhum. Isso para mim ainda é uma angústia, né? Então, assim, aí você olha aquele livro e você fala, nossa, mas claro, então isso converge para as plantas de ambiente seco. Desses ambientes, a gente está falando de deserto da Namíbia, a gente está falando do deserto do Atacama, a gente está falando do deserto dos Estados Unidos, de áreas desérticas, que têm umas particularidades que são diferentes do nossa caatinga, do nosso cerrado, né? Então, a gente, por muito tempo, ficou usando essa referência para enquadrar nossos caracteres anatômicos como adaptativos à condição seca, inspirados nesse outro ambiente. E a gente não tem as nossas características. Hoje, felizmente, a gente tem pesquisadores lá no Nordeste que estão investindo seus esforços e estão fazendo excelentes trabalhos, pesquisas com a anatomia ecológica de espécies da caatinga. Que legal. Essa sua última fala para mim é muito impressionante porque isso pode ser traduzido para vários setores da academia, de forma geral. A gente tem uma biodiversidade vegetal incrível, a maior do mundo, mas a gente continua importando, né, conhecimento e tentando adaptar as nossas plantas, o que a gente tem de diversidade aqui, ao que se conhece lá fora. Sim. Quando, na verdade, a gente tem muito para contribuir ainda, Sim. né? E temos um potencial humano e potencial vegetal. Com certeza. Então, agora a gente entrando para falar um pouquinho de cada um desses órgãos vegetais que você falou pra gente, se a gente pensa nas folhas, quais são estruturas adaptativas inusitadas que você poderia comentar aqui com a gente? Eu vou me permitir falar só um pouquinho. De folha? Claro. Pouca coisa. Coisa rápida. Não, porque folha, embora a gente já tenha entrado num consenso aqui, que a gente vai abordar só ângio, né, as angiospermas, plantas com flores, eu não posso deixar de registrar que folha é um órgão que a gente não tem ainda uma definição clássica que inclua todas as coisas parecidas com folha. Verdade, né? verdade. Então, não existe. E isso é uma coisa muito bacana, né? Se a gente considerar desde as plantas terrestres, vamos pegar das plantas terrestres para cá, né? Que a gente tem nossos musgos, nossas hepáticas, nossas samambaias, nossos pinheiros e, finalmente, nossas angiospermas. A gente tem hipóteses hoje de pelo menos 7 surgimentos dessa estrutura chamada folha. Que comumente a gente chama de folha, né? Que a gente chama de folha, né? Então, folha, primeiro a gente não tem uma definição, então isso é muito bacana, porque a definição que você tem de folha para ângio, né, para as plantas com flores, pode não se aplicar às samambaias, que pode não se aplica aos musgos, às hepáticas. Então, o que vem a ser folha, né? Então, isso é uma coisa que a gente, felizmente, está vivendo neste momento, e eu sou muito grata por estar vivendo esse momento atual, porque folha realmente é uma coisa muito particular, que está sendo muito revisitada. Eu trabalhei um pouco com araucária, a gente chama de acícula, né? A gente nem fala folha, assim, é um órgão fotossintetizante, quando está maduro, né? Mas é outro nome, outra terminologia. Sim. Quando não se enquadra, chama de outra coisa e vamos seguir, né? Exato. Infelizmente. Mas folha... Subindo um pouquinho, chegando lá nas gimnospermas, antes da gente chegar nas particularidades das ângios, eu também não posso deixar de falar dessa característica
incrível, por exemplo, não na Gímina, vamos um passinho para trás. Quando eu falo para trás, eu estou falando do momento de surgimento da diversidade. Tá? Sim. Nas samambaias que tem os báculos, né? Sim. Que aquilo é extraordinário, Impressionante. você ter folha crescendo pelo ápice dela, aquilo é uma das coisas mais maravilhosas de se acompanhar, Lindo né? mesmo. Então, isso é uma característica nas samambaias. E a gente acha, só samambaia tem isso. Não, vamos dar um pulo lá nas angiospermas, a gente vai ver folhas de angiosperma que tem um meristema apical na folha. Sim. E ela continua produzindo os seus folíolos, que são as subunidades, né, de uma folha composta, por muito tempo. Então, chega a formar folhas de mais de 1 metro de comprimento a partir daquele meristema apical foliar. Então, existem algumas características que, vamos dizer assim, não são compartilhadas, porque não são homólogas, né? Mas em termos de desenvolvimento, sim, você pode ter um crescimento apical numa folha, numa samambaia, e você vai ter esse mesmo fenômeno acontecendo lá nas ângios, né? E aí, na Gímino, eu também não posso deixar de registrar, que a gente está falando de coisas inusitadas de folha, que é o caso da Welwitschia mirabilis, que é uma gimnosperma, ou seja, plantas que têm semente, mas as sementes são nuas, ou seja, não tem fruto, né? Em que a gente tem aquele crescimento indeterminado. Então, a planta primeiro só produz um par de folha. Os cotilédonos, que são as folhas embrionárias, duram mais ou menos 1 ano, em torno de 1 ano. O meristema apical, né, por onde a planta cresce, forma esse primeiro par de folha. E esse único par de folha pode viver, e vive, porque nós temos datações de um indivíduo que tem mais de 1.500 anos, crescendo só a partir de novas células que estão sendo depositadas na base dessa folha. Então, Welwitschia mirabilis é um caso extraordinário. Assim. Para mim, é uma das grandes maravilhas da humanidade, devia ser realmente um patrimônio. Infelizmente, no Brasil, nós não temos, na época da separação dos continentes, para o nosso lado, restaram agora só alguns fósseis da família. Mas nós temos Welwitschia mirabilis aqui, quer dizer, aqui no nosso vizinho ao lado, aqui na África, na Namíbia, e eu sempre convido todos a irem, porque eu sempre falo que a Namíbia é um país incrível e vale a pena vivenciar essa experiência ao lado da Welwitschia, né? Porque ela é o único caso com esse comportamento, né, de uma folha ser produzida por 1.500 anos, um único par de folha. Tá? Então, isso é extraordinário. Aí, quando você chega na Ângio, Fernando e Bruno, vocês vão encontrar uma diversidade extraordinária de folhas completamente reduzidas, folhas que, durante o seu desenvolvimento, assumem uma forma espinescente, né, uma forma de espinho, por exemplo, muitos espinhos de cactácea, né, que é a família dos cactos, tem essa adaptação. Os primórdios, que são aquelas estruturas que vão formar a folha, elas rapidamente lignificam, dão uma deposição de lignina nas suas células, e aquilo ali vira uma estrutura espinescente, então não fotossintetizante, não realiza fotossíntese, e essa função da fotossíntese é alocada agora para o caule delas, né? Nós vamos encontrar outras estruturas espinescentes, outros espinhos, porque espinho, isso é uma coisa interessante, a gente sempre acha que espinho é folha modificada. Espinho não necessariamente é folha, espinho é um órgão modificado, pode ser uma raiz, pode ser um caule ou pode ser uma folha modificada, tá? Que é diferente de uma outra situação que morfologicamente é parecida com espinho, que é o acúlio. O acúlio, o acúlio não é um órgão modificado, é uma projeção daquele tecido que envolve o tecido de revestimento, o tecido fundamental, daquele órgão em que ele está ocorrendo. Tanto que se você faz um teste, eu não recomendo fazer em casa, porque pode se machucar, mas com a supervisão de um adulto experiente. Tesoura sem ponta.
É você tentar arrancar. O acúlio sai muito fácil, porque você não tem vascularização ali. O espinho não, como é um órgão modificado, você tem todo um órgão transformado, você tem primórdios que se transformaram naquela estrutura, né? Então, você pode ter folhas modificadas em espinhos. A gente tem os clássicos exemplos de folhas de plantas carnívoras, e que aquilo também é um troço que eu não me canso de observar. Existem vários vídeos hoje mostrando como, a partir do ápice de uma folha, tudo aquilo é transformado, aquela cúpula é formada ali, né? Muito associado com a captura de insetos. E tem toda uma história já contada, né? A gente tem as outras que não formam cúpula, mas tem um par de folha, que tem tricomas sensoriais ali. Gente, impressionante. Aquilo é uma coisa extraordinária, né? A planta é uma arquiteta, assim, de primeira, né? E ela precisa, né? A gente tem que entender que as plantas, como indivíduo, elas não se movem. O famoso, né? São sésseis, são organismos sésseis. Eu não gosto muito dessa, mas considerando que ela tem raiz e está firme ali no ambiente, como meu marido fala que ele é ictiólogo, e a gente sempre vai coletar juntos, e ele fala, mas para você é muito fácil coletar, porque você vem um ano numa planta, pega, no ano seguinte, se a planta vai estar no mesmo lugar. O peixe não vai estar parado me esperando. Eu falei, não é bem assim. Acreditem em vocês, às vezes a gente está no campo, a hora de coletar a planta é quando você encontra com ela. Não acreditem que você depois vão voltar e a planta... vai estar lá. Ela vai estar, mas você não vai encontrar, porque eu não sei o que acontece, mas se mudou o cenário, você não consegue mais visualizar a planta. Então, sim, e as paisagens ficam se transformando, né? Exato, Por mais que tenham esses bancos de dados, onde o pessoal deposita a localização, você tenta voltar no mesmo lugar com o GPS, você não acha ali. Tem um erro de 5 metros no GPS. 5 metros no meio de uma raio de 5 metros. É muito difícil de achar. Não, é incrível. Isso quando a pessoa tem uma precisão em marcar o GPS, né? Sim. Quando não marca da cidade, aí é uma beleza. Aí você acha... Do lado do morro, após a segunda entrada da estrada. Mas você sabe que eu preferia... Eu prefiro esse método antigo, em que a gente descrevia tudo. A 200 metros da virada da rua... Pronto, tá ótimo. Mas então, a gente voltando para o nosso assunto folha... Ótimo. A gente vai ter folhas modificadas em gavinhas, que são aquelas estruturas extremamente importantes para plantas que são lianescentes, né, que tem esse hábito escandente. Hábito escandente? Escandente, São essas plantas que crescem subindo alguma coisa. Subindo, Tá. Elas estão, entre aspas, quase escalando. Uma trepadeira. Quase uma trepadeira. Seria... As trepadeiras têm um hábito escandente, né? Lianas, não. Lianas, aí vocês podem chamar a professora Verônica para bater um papo com vocês, porque aí tem toda uma história da definição do que é liana. É um hábito escandente, sim, mas tem algumas outras características que são diferentes das trepadeiras, né? Então. Você falou nas gavinhas, e a gente estava falando agora há pouco que as plantas não se movem, e as gavinhas são um ótimo exemplo de que sim, né? Você pega os vídeos que o pessoal faz hoje da gavinha se movendo até ela encontrar um suporte, e aí como ela se enrola, é fantástico. Sim, não, o tropismo em planta é uma das coisas mais extraordinárias, né? Tropismos é o movimento vegetal, né? Sim, o movimento, exato. Então, tem esses movimentos associados com a luz. Eu preciso trocar a minha frase célebre dos meus projetos, que eu sempre trabalho com sensores, e aí eu sempre falo, as plantas como os organismos sésseis, elas precisam desenvolver sensoriamentos, nananã. Então, vou trocar esses sésseis em sua homenagem, Gladys. Obrigada. Agradeço. Sésseis peronomútil. Peronomútil, exato. Porque imagina... Né? A gente tem... E o que a gente está falando de uma planta sésia? A gente está falando, voltando ao nosso começo lá do esporófito, do gametófito, é de uma fase. Assim. O grão vai embora, o grão de pólen, que é o gametófito, né? Aquela plantinha que tem gameta masculino ali dentro, ele é disperso. Então, sim, as plantas
se movem, mas do voam. jeito delas, Ó, né? que lindo, que poético. Ótimo. E agora passando um pouquinho para caule, assim, é tudo madeira? É tudo igual? É tudo tudo igual no reino vegetal? Ai, gente, eu vou me permitir falar um pouquinho antes de falar se é tudo madeira ou não. Porque caule e folha são 2 órgãos que a gente classicamente separa, né? Como a gente começou nossa conversa, a planta tem raiz, caule e folha. Uhum, sim. Só que raiz, tudo bem, a gente sabe, vem de um sistema radicular, vem do meristema apical de uma raiz, que vai se desenvolver, perfeito, isso é consagrado, ninguém discute. Caule, folha, a história muda um pouco. Existe um pesquisador do século XVIII, XIX, que ele falou a célebre frase, tudo é folha. Que é genial, na época foi genial, e que hoje a gente está discutindo isso com muita frequência. A gente começou a discutir se tudo é folha mesmo a partir das flores. E hoje já se tem esse consenso que flores, sim, são ramos com folhas altamente modificadas, que ao longo da evolução foram passando por diferentes processos, e que a gente tem o surgimento nas angiospermas, que são as flores que a gente classicamente conhece. Mas beleza, a gente sabe que então que ali nesse caso tudo é folha. Mas essa frase do Goethe nos remeteu a um outro pensamento, que é um pensamento que já era antigo, já bem antigo mesmo, os franceses já falavam isso, alguns italianos e os alemães, ou seja, os europeus já comentaram isso, né, que é a base, né, para a gente da anatomia, a base da anatomia está ali. Ele já falava a seguinte frase, completando esse pensamento do Goethe. Sim, tudo é folha, inclusive o sistema caulinar. E eles começaram a fazer trabalho de desenvolvimento mostrando que a parte daquela estruturinha que era o primórdio, que vem do meristema do caule, que a gente sabe que no ápice do caule tem um meristeminha que está crescendo, que pode durar milhares de anos, como a própria Welwitschia, que tem 1500, o Pinus longeva, que é mais velho que a nossa pirâmide do Egito, né? Um indivíduo, isso é incrível, Matusalém, é incrível isso, né? Então, a gente tem um meristeminha ali produzindo esses primórdios de folha, e hoje a gente já tem a ideia de que esse primórdio de folha, ele é responsável pela formação da folha, que eu chamo morfologicamente de folha, eu estou falando de angiosperma, tá? E do próprio eixo caulinar. Então, parte dele vai formar o caule. Então, o eixo caulinar, ou o caule, como você comentou, Bruno, ele é um produto de como essa estrutura chamada folha e eixo se comporta ao longo do seu desenvolvimento. E isso é uma das coisas mais bonitas que a gente está vivendo na anatomia e no desenvolvimento vegetal como um todo, porque isso é importante a gente comentar, né? Porque a anatomia não é só uma estrutura, um caráter descritivo. A anatomia é uma ciência dinâmico. viva, né? E ela é muito forte nas interpretações dos processos de desenvolvimento e dos processos evolutivos. Então, hoje a gente está vendo que caule, bem entre aspas, é formado por bases de folha. Quase que uma parte da folha. É quase que uma parte da folha. Só que eu não vejo como um órgão modificado, que é a folha. Eu vejo como um órgão que está constituindo aquele eixo, né? Então, você construir, por exemplo, a nossa cebola. O que é a nossa cebola? Né? Para dar um exemplo mais do dia a dia nosso. Quem já pegou uma cebola e cortou ela longitudinalmente, ou seja, no seu eixo maior, né, sem ser cortando para fazer salada, mas cortando de cima para baixo. De cima para baixo, percebeu já que lá embaixo tem uma região mais sólida. Aquilo é o eixo caulinar da cebola. Todo o resto que está armazenando, aquilo ali é um sistema caulinar, que a gente chama, quando a gente envolve folha e caule junto, a gente chama de sistema. Tudo aquilo ali, toda a reserva está na folha.
estão nas folhas. Então, as folhas que são os órgãos de reserva. E o eixo caulinar está ali. Então a gente tem um caule que a gente chama de bulbo. Ele não é madeira. E é a folha que está armazenando. O eixo caulinar é nada, mas eu chamo aquilo de um tipo de caule. Que é o bulbo. As monocotiledôneas têm essa coisa também da gente não saber, às vezes, muito bem como classificar essa parte delas, né? Esse caule. Exato, mas eu não fico só em monocote, não, tá? As eu tô puxando o saco aqui porque o tio estuda uma monocotiledônea e aí a gente tem... É a minha vivência, Que ótimo! Não, mas eudicotiledônea também. Opa! Tá? A gente tem uma diversidade incrível de tipos de caule. Por quê? Porque a gente está falando de crescimento maior, menor, de ter um armazenamento no caule ou na folha. Então, dependendo de como esse sistema caulinar se desenvolve, eu vou ter diferentes morfologias. E são essas diferentes morfologias que vão classificar, porque nós precisamos de uma classificação. Nós somos regidos por classificação. Sim, né? Sim, claro. E aí eu queria só abrir um parênteses, eu adoro abrir parênteses, Opa. né? Mas eu queria só pegando esse link, esse momento que a gente está conversando aqui sobre caule, folha e essa coisa de botar todo mundo descrevendo em caixinhas. Existia uma pesquisadora chamada Agnes Haber, que para mim foi uma das maiores botânicas que já passaram aqui por essa terra. Ela também é do século XIX, início do século XX. Era uma mulher. Então, você imagina qual era o cenário na ciência. E uma mulher que filosofava muito. Ela era botânica, mas filosofava bastante. E ela sempre ficou muito inquieta com essa nossa mania de pegar raiz e dizer que raiz é raiz, caule é caule, folha é folha, e as coisas não se conversam. E ela falou assim, não, gente, as coisas conversam sim. Eu tenho caule com cara de raiz, eu tenho raiz com cara de caule, eu tenho folha com cara de caule, eu tenho caule com cara de folha, e eu tenho isso na natureza. Então não adianta, né? E aí ela deu um exemplo muito bacana, que é aquela mitologia, acho que é grega, do Procrusto, que era um camponês que ele sempre abrigava as pessoas que passavam, os transeuntes, né? As pessoas que passavam na frente da casa dele, e convidava as pessoas para dormir na casa dele. E ele tinha uma cama. Então, se a pessoa não coubesse na cama, se fosse maior que a cama, ele amputava as pernas da pessoa. Meu Deus! É terrível. Cuidado quando vocês aceitarem convidar na casa de alguém. E quando você era menor que a cama, ele esticava as pessoas. Ou seja, de alguma forma, você tinha que caber no molde da cama. No molde da cama. E é isso que a gente faz. De alguma forma, se o órgão tem cara de folha, mas não é folha, a gente puxa ali, tira uma coisa, tira a outra, opa, virou folha. Perfeito, Glória. Então, assim, é um exemplo, isso foi em 1920 que a Agnes levantou essa questão. E a gente até hoje vive isso, né? Querendo encaixotar, querendo colocar as coisas. Então, caule e folha é uma conversa tão bonita entre esses dois órgãos que a gente está vivendo hoje, que é difícil até para eu dizer para você o que é caule. Da mesma forma que é difícil eu dizer para vocês o que é folha. Né? Então, eles dois conversam muito bem. Eu transformar, por exemplo, o que é o alho? O alho é uma cebola. O alho é uma cebola. Você vai refogar seu arroz ali? É tudo igual. Isso, é tudo igual, gente. Só tem sabor diferente. Mas é todo o mesmo processo. Então, se a gente pegar um dentezinho de alho, a gente vai ver que é igualzinho uma cebola. E qual é a grande diferença em termos de desenvolvimento, para a gente, né, refinar um pouco a nossa observação, para quem está ouvindo, que vai cortar, fazer seu alho agora e vai cortar de cima para baixo, e olhe. Analisando o alho. Por favor, façam isso. Corta um alho e corta uma cebola. A grande diferença é que a cebola, as folhas, são separadinhas, enquanto que as folhas do alho estão todas unidas. Sim. Então, formam uma estrutura só, mas o processo é o mesmo, né? Então, caule e folha são dois órgãos que conversam muito em termos de seu desenvolvimento, eles são muito mais diversos do que a nossa van filosofia hoje acredita, mas sim, eles estão sendo revisitados. A gente tem agora, por exemplo, as nossas famosas orquídeas, e elas têm um caule
que é chamado de pseudobulbo. Pseudobulbo significa um falso bulbo. Lembra? Bulbo era a minha cebola. Aí você pensa, aonde a cebola, o sistema de cebola, conversa Com a orquídea. A gente hoje está fazendo um trabalho de desenvolvimento disso e está vendo que não é um pseudobulbo. Né? Eu não vou dizer o que é, porque a gente vai em breve lançar essa informação. Mas assim, só para vocês terem uma noção de que a gente está revisitando toda essa ideia de caule e folha. Isso é incrível, isso é muito bom. Eu sou muito feliz de estar vivendo esse momento. Maravilha. Puxando só um pouquinho a sardinha para monocotiledôneas, a gente geralmente costuma falar em como também uma estrutura não só de transporte, mas também de armazenamento, né? Então, o como é um tipo de caule ou vice-versa? Como que a gente consegue definir isso? Isso é uma dúvida minha mesmo. Eu sou um biólogo, sou um biólogo de ar-condicionado. Então, eu sou um biólogo de bancada. Então, para mim, eu sempre aprendo muito com Mas o pessoal. Você vai comigo na Caatinga quando tiver meus 100 anos, não vai? Eu faço questão. Faço questão. Beleza. Olha, o colmo, que é muito interessante a situação do colmo, né? O colmo é o que a gente encontra no bambu. Uhum. Né? Por exemplo, né? Um dos exemplos. É muito comum em Poace, que é a família do bambu, né? A família do arroz. As gramíneas. As gramíneas. A cana, o milho. A cana, exatamente. E aí você tem aquelas regiões de nó e entrenó. O nó é a cicatriz deixada, né? Vamos dizer assim, resumidamente, pela folha. Então, a folha cai, deixa uma cicatriz naquele eixo, aquilo é o nó. É de onde surgiu aquele primórdio, lá na nossa conversa inicial, então ali tinha uma folha. Então, entre um e outro, você tem um entrenó. Então, como é, assim, um eixo caulinar, faz parte de um sistema caulinar, com nós e entrenós bem marcados. E no caso do colmo, você tem duas possibilidades. Ou ele é um colmo oco, como acontece no bambu, exatamente. E aí você tem todo o sistema vascular dele acontecendo na periferia, exceto na região do nó, que isso é uma coisa extraordinária. E é muito bacana da gente pensar isso. Por quê? Porque na região do nó que eu tenho as folhas. E quem está mandando, de onde veio esses sinais para formar sistema vascular que está agora fazendo parte do caule? Das folhas. Perfeito. Então, na região do nó, ele não é oco, ele mantém aquela rede vascular ali. E aí a gente tem um outro tipo de colmo, que é o colmo cheio, né, que a gente chama colmo cheio, que é a cana-de-açúcar. Exato. Que é extremamente maravilhosa. Né? Incrível, adoro. E aí você tem, sim, um órgão de reserva. Então, sim, ele é um sistema caulinar que reserva bastante nutrientes na região central do seu eixo, tá? Então, embora seja a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa no sentido que é colmo do mesmo jeito, mas eles estão exercendo papéis diferentes ali, tá? Ótimo. Isso é muito incrível, né? Quando a gente pensa, então, nessa estrutura e nesse monte de classificação e nomes e caixinhas que a gente está tentando colocar sempre, o caule vai ser esse órgão e tem vários tipos. Então, você vai ter o caixinhas bulbo, dentro de caixinhas. Tem o bulbo, tem o colmo, tem o tronco, tem o das palmeiras, que é um outro ainda, né? Então, assim, você vai abrindo as caixinhas, não acaba nunca. Não acaba nunca. E quanto mais você abre, mais você vai vendo que elas estão inúteis. Maravilhosa. A gente precisa rever as nossas caixinhas. Isso é legal. A gente precisa rever nossas caixinhas. Se a gente atualmente revisou a classificação de plantas, por que não também revisar essa classificação morfológica de caractere? Né? A gente está, aos poucos, em alguns grupos, revisitando isso, Bruno. Isso é uma coisa bem bacana, por isso que eu falo que a gente está vivendo um momento muito extraordinário e muito particular. E os anatomistas que aproveitem essa oportunidade, né? Porque a gente está revisitando, porque a filogenia molecular hoje, ela traz algumas inferências, ela traz algumas hipóteses de parentesco, de relações,
que nos faz questionar, bom, mas e do ponto de vista morfológico e anatômico, aonde nossos caracteres conversam? Então, são homólogos? Não são homólogos? São compartilhados? Não são compartilhados? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Vamos fazer o desenvolvimento? Vamos fazer a ontogenia? Porque isso é uma coisa que a gente, como botânica, a gente está um pouco atrasado da zoo. Os animais, ou os estudiosos de animais, os zoólogos, eles estão bem à nossa frente nesse entendimento das homologias. Quando eu estou falando de homologia aqui, eu estou falando de semelhanças do ponto de vista ontogenético, tá? Que é a nossa homologia primária. Então, para os animais, hoje é muito fácil, né? É um pouco mais tranquilo entender as relações filogenéticas baseadas em dados moleculares, porque já se conhece muito dos caracteres morfológicos, se são homólogos ou não. Se a gente está falando da asa, se a asa de um animal é homóloga à asa de outro animal, ou homóloga a um outro órgão que se divergiu em outros grupos. Então, isso mais ou menos se conhece. Claro que não se conhece tudo, porque ainda temos uma longa jornada pela frente. Mas as plantas estão para trás. As plantas agora estão revisitando. Então, a filogenia molecular está sendo extremamente importante para propor essas hipóteses para a gente, e a gente está revisitando nossos caracteres. Então, um exemplo rapidinho que eu trago aqui é o que a gente fez recentemente com a família dos citros, da laranja, do limão, que é uma família descrita até então como não tendo estípula. Estípula é uma estrutura que está presente, que pode estar presente na base de algumas folhas. Bem ali entre o caule e a folha, né? Bem ali na base. Normalmente, então, aos pares, ela pode ser um parzinho de espinho, pode ser uma folhinha bem reduzida, mas são modificações de um primórdio de folha, tá? Que são as estípulas. E aí você, classicamente, Rutácea, que é a família dos citros, é descrita como não tendo estípula. E tem um grupo que tem uma estrutura que parece na mesma região, parece um capuz, assim, uma bainha, uma estrutura que protege ali a geminha que está na base da folha. E as pessoas, por ser uma família que não tem estípula, falavam, não, isso não é estípula, isso é bainha. Isso é bainha. Bainha. Tudo bem, fizemos o trabalho de desenvolvimento com a ontogênese e mostramos que é estípula. Então, assim, a gente está revisitando coisas hoje usando a ontogenia, usando a anatomia, usando o desenvolvimento estrutural. Por isso que é importante a gente hoje revisitar essas hipóteses, a gente revisitar os nossos conceitos dos nossos caracteres e a gente tentar traçar, eu espero um dia, a história evolutiva dos principais caracteres, né? Quais são os processos? Será que espinho é a mesma coisa? Será que o nosso pseudobulbo é igual para todo mundo? Será que nossa cebola é só de cebola? Né? Então, isso é uma coisa que a gente está hoje revisitando também. Então agora a gente vai fechar uma caixinha, mas a gente sempre pode abrir de novo e vamos abrir outra. Pode deixar comigo, abrir caixinha comigo mesmo. Então agora a gente muda da parte aérea da planta para o subterrâneo. Ui. Então quais as curiosidades que você poderia contar para a gente sobre raízes? Bom, primeiro que o mundo subterrâneo vai muito além de raízes. Começa aí, já complicando. Não. Essa caixinha. Elas já lançam assim, gente, que é um negócio assim que você fica com a boca aberta. Meu Deus! Uma frase. Mas é isso, né? É porque a gente está muito acostumado, né, a achar que sistema subterrâneo é raiz. Né? E não, gente. O mundo subterrâneo é um mundo incrível. É incrível. Ele é muito mais diverso. É uma pena que a gente não possa vê-lo, né? Com tanta facilidade, com tanta né? facilidade, sem cavar bastante, né? Mas o sistema subterrâneo é muito mais complexo que raiz. E raiz também não é só subterrânea. Tem as orquídeas, por exemplo, as epífitas
tem trabalho já mostrando que raiz de algumas espécies de orquídea tem geotropismo, ou seja, o crescimento dela em relação ao centro é para cima. Isso é extraordinário, né? Então, a raiz não está restrito ao subsolo, ao subterrâneo, como também o subterrâneo não está restrito a, né? Então, olhando para o mundo subterrâneo como um todo, cara, a gente vai encontrar uma diversidade incrível de caule, de raiz, e de um sistema caulinar inteiro. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui no Cerrado, em outras espécies, eu não sei se lá na Austrália, acho que na Austrália, não me recordo agora exatamente onde, mas aqui no Cerrado, a gente tem espécies que tem toda uma árvore, um sistema caulinar subterrâneo. Então, uma das primeiras pessoas a analisar isso foi a doutora Berta Lange de Morretes, que foi nossa colega aqui do nosso departamento, que morreu aos 99 anos. Então, assim, né, como eu ia na sala dela, ela viveu até os 99,6, eu acho que eu consigo viver até os 100, mais um pouquinho. Mas, enfim, então, a doutora Berta, ela escavou uma planta inteira. Ela começou cavando, achando que ia arrancar só a raizinha daquele indivíduo, e foi cavando, e foi pedindo ajuda, e foi cavando, e fez uma área, cavou uma área, ela não, né, obviamente, mas pediu ajuda, eu não me engano, não seguro, mas acho que foi de uns 2 metros, 3 metros de diâmetro, uma coisa assim. E tudo era caule, né? Então, toda uma planta desenvolvendo um sistema caulinar subterrâneo. Voltando a falar um pouquinho mais do Cerrado também agora, uns trabalhos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos, mostrando bancos de gema. O que são esses bancos de gema? São estruturas subterrâneas, normalmente de origem caulinar, então são caules subterrâneos que se desenvolvem abaixo do nível do solo, né, no subterrâneo. E a gente tem que lembrar que Cerrado naturalmente tem a queimada, e agora, além da queimada natural, tem a queimada provocada, né, criminalmente, mas a gente, considerando uma situação normal, sem interferência humana, a gente teria nossas queimadas no solo, e a temperatura no solo fica muito alta. Então, você ter esse banco de gemas subterrâneo, em que a temperatura é mais amena, permite a essas plantas que em condições favoráveis lá fora, essas gemas rebrotem e elas consigam se manter vivas, né? Então, o sistema subterrâneo é um mundo muito desconhecido, ainda muito a ser feito aqui no Brasil, muito a ser feito no mundo afora, e tem uma diversidade de estruturas, tanto de caule como de raízes, inclusive algumas produzem gemas florais subterrâneas, tá? Uau. Então, assim, tem coisas incríveis. Legal, agora, assim, partindo para outra parte, falando de flores, alguma característica em comum? Acho que, assim, flor e incomum cabem bem numa mesma frase, sim, né? Sim. Bom, primeiro que as flores são bastante diversas quanto às suas cores, à união das suas partes, né, quanto ao sexo. Então, a gente sempre fala, né, que uma flor completa é uma flor que tem 4 partes. Então, a gente tem os 2 sexos, o masculino e o feminino, acontecendo nas regiões mais centrais da flor, então, com algumas variações. Então, a gente vai encontrar algumas plantas, e aí depende muito da sexualidade, porque quando a gente fala de flor, a gente está falando de sexualidade. Uhum. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de reprodução sexual, e aí a gente envolve vários diversos mecanismos que promovem ou não a fecundação, a troca de gametas, né? Então, assim, as flores, além delas serem extremamente importantes para a própria reprodução daquele ser, daquela espécie, daquele indivíduo, também tem uma relação muito forte com os seus ambientes, né? Então, por exemplo, com os animais. Não, é por isso que você falou de sexualidade, né? Porque partindo do ponto de vista humano, sexualidade é uma expressão também de comportamento. Então, as flores também têm essa forma de expressão de comportamento. Isso é maravilhoso. E é incrível. E assim, a gente, né? Eu sempre faço uma analogia pensando, as plantas, por exemplo, elas selecionam, de um modo geral, aquele gameta masculino que está chegando lá na minha estrutura feminina e que vai fecundar
o meu gameta feminino. Então, elas conseguem selecionar, elas conseguem barrar, ao longo do desenvolvimento daquela estrutura, a sua chegada lá para formar um novo embriãozinho, uma nova plantinha, né? As plantas conseguem recompensar alguns agentes polinizadores, oferecendo néctar, que é uma substância açucarada, oferecendo grão de pólen, oferecendo resina. Quando eu falo oferecer, eu estou dizendo literalmente, elas produzem, atraindo esses agentes, e como uma recompensa, esses agentes polinizam, ou seja, trazem o sexo masculino até o encontro do sexo feminino, porque o sexo feminino ele fica retido na planta. Quem é transportado é o sexo masculino, né? Então, esse transporte do sexo masculino pode ser de diferentes vias, pode ser pela água, que é uma das coisas mais extraordinárias que existem. É como a florzinha masculina vai chegando na flor feminina, naquela lâmina d'água, existe todo um movimento do eixo caulinar que porta a flor feminina, fazendo uma rotação. Para capturar. Para capturar a flor masculina. Existe toda uma comunicação química entre elas, né? Então, existe todo o investimento vegetal no transporte do sexo masculino até o sexo feminino. E além de ter essas recompensas para os agentes bióticos, né, que são os animais, as plantas... Somos plantinhas, sim, às vezes. A gente se confunde. A gente se confunde. Eu ainda não sei o que eu sou. Se eu sou um angiosperma, uma samambaia ou uma gimnosperma, mas eu estou ali. Eu sei que eu sou terrestre. Boa. Mas, enfim... e aí a gente tem outros fatores, tem o vento e etc., mas é sempre, as flores, elas passam por vários processos evolutivos, claro, como ser vivo, no sentido de reproduzir, porque é o princípio básico da vida, é a reprodução, no meu entender, né? Então, as plantas não fogem a essa regra. Né? As plantas têm essa capacidade, mas as plantas também têm a capacidade de se reproduzir vegetativamente. Então, a gente está falando só de reprodução sexual, que envolve a variabilidade genética e etc. Evolutivamente, seria mais vantajoso, entre aspas, para a planta ter uma reprodução ter mais sexual. diversidade. Ter mais diversidade, entendeu? Então, tem várias estratégias. Tem a estratégia de floresce todo mundo na mesma época. Não, vamos florescer numa época alguns indivíduos, depois floresce outros indivíduos. Então, existem diversas estratégias relacionadas às flores, e essas estratégias estão muitas vezes relacionadas à sua própria morfologia, né? Flores, que é exemplo mais bonito que as orquídeas, né, que tem uma morfologia, que ali a gente chama, é um dos casos que a gente chama de coevolução com insetos, com um grupo de inseto, em que você tem a morfologia da flor completamente alterada, ajustada, exato, a atrair aquele inseto, não só a morfologia, mas o odor também dela, né? Então, assim, a gente tem alguns casos de coevolução, sim. A gente tem um outro exemplo que do figo. Não, esse é um exemplo incrível. Que é uma coisa extraordinária. A gente tem ali uma inflorescência. O que é inflorescência? É um eixo que porta várias flores, né? E aí você tem uma associação extremamente íntima e temporal. Então, o sexo feminino daquelas flores, todas as flores liberam seu sexo masculino. Na época em que a vespinha que entrou ali naquela estrutura da inflorescência vai sair e vai levar o sexo masculino para outra. E quando ela entrar em outra, ela vai estar com o sexo feminino disponível, vamos dizer assim, né? Receptivo à chegada do sexo masculino. A gente tem as margaridas, que para nós humanos simulam como se fosse uma única flor. E, na verdade, são centenas de flores. Girassol. Né? O girassol, exato. Então, assim, as flores são extraordinárias e elas têm uma relação, uma história muito bonita com muitos agentes bióticos, com muitos animais, né? No seu transporte do sexo feminino, do sexo masculino, desculpa.
Ela tem uma mensagem subliminar sobre a importância da diversidade sexual para a natureza. Então, olha as plantas ensinando aí uma coisa que os humanos já deveriam ter aprendido há muito tempo. Né? Se a gente pudesse ver mais as plantas e aprender enxergar com elas. mais, nossa senhora. Sim, incrível. Não, as estratégias sexuais são extraordinárias. E aí, então, quando esse gameta masculino encontra o feminino, ocorre lá a fecundação e surge um embrião. A flor mesmo vai se transformar no fruto, né? Que vai ter aí várias funções. Mas vamos falar um pouquinho aí desse embrião que é formado. Isso aí vai dar origem à semente. E aí, o que você pode contar pra gente aí de peculiaridades de sementes? De sementes. Bom, só contextualizando, o gametinha feminino vai estar dentro de uma estrutura chamada óvulo. Então, o óvulo nosso, nós humanos, não é o mesmo óvulo das plantinhas. O óvulo da plantinha é uma estrutura muito mais complexa, que lá dentro do óvulo da planta é que tem um gametazinho feminino, nós angiospermas, né? Que vai fecundar, e é essa estrutura toda, chamada óvulo, que vai virar a semente, né? Ao longo da evolução, esse óvulo foi protegido por um tecido, né? E esse tecido é o que vai dar a casca da nossa semente, lá mais adiante no desenvolvimento dessa minha nova plantinha que está crescendo ali dentro. E é o bacana dentro da planta-mãe. Então, a estrutura maternal está regendo aquele meu novo embriãozinho que está se desenvolvendo ali dentro. É uma gestação mesmo, É né? uma gestação, é uma gestação. Ai, é extraordinário. É incrível. É fascinante. E aí, então, aí você tem esse óvulo que vai se transformar na semente. Muitas vezes, ao mesmo tempo que acontece o desenvolvimento dessa semente ali dentro no óvulo, aquela outra estrutura, nós angiospermas, temos uma outra estrutura que protege os óvulos, que é o ovário. Então, o ovário também vai se transformando e vai virando um fruto. E aí eu tenho, no final de todo esse processo após a fecundação, não só a transformação daquela estrutura que veio, que foi resultado da fusão dos gametas, que resultou no desenvolvimento do óvulo em semente, vai resultar no desenvolvimento do ovário em fruto. Então, ao final, eu tenho um fruto com muitas sementes ali dentro. E aí entra uma das coisas mais bonitas também da biologia, que é a interação planta-animal na dispersão, né? Porque das sementes. Ou dos frutos, exatamente. Então, considerando todas essas diversidades, tanto bióticas como abióticas, a gente vai encontrar algumas particularidades, sim. Então, plantas que têm... E aí, dentro desses frutos, a gente tem 2 grandes grupos, que são aqueles que são carnosos, os suculentos, gostosinhos, comestíveis. E aqueles secos. Então, a gente tem esses 2 grupos. E aí tem aqueles que se abrem, quando maduros, e aqueles que não se abrem como maduros. Considerando toda essa diversidade, ou essa rápida diversidade que eu descrevi aqui agora, você vai ter algumas adaptações nas sementes, sim. Então, frutos que se abrem, quando maduros, muitos deles apresentam na sua estrutura da semente alas, que são projeções, e essas sementes são dispersas pelo vento. Então, essas alas são extremamente importantes na dispersão dessas sementes, né? Nós vamos encontrar outras sementes, por exemplo, que tem uma estrutura que a gente chama de arilo, que é uma excrescência durante o desenvolvimento, mas é uma estrutura bastante suculentinha, interessante, e é extremamente importante, rica nutricionalmente, para alguns agentes dispersores. Então, eles vão lá, são atraídos por aquele arilo, que se alimentam, e aquilo ali desencadeia todo um processo a posteriori de germinação da semente. Que curioso. Arila do maracujá? Do maracujá. Isso. Perfeito. Ia perguntar um exemplo. Romã é também? A romã é outra coisa. A romã é uma variação desse tema. Mas é muito parecido, né? Parece mesmo. É uma outra excrescência de uma outra região. Mas é bem parecido, tá? Mas
seria mais ou menos... Eu não vou dizer que tem o mesmo papel, porque são papéis bem diferentes, um pouco diferentes, mas é morfologicamente semelhante, né? Vamos dizer assim. Então, você vai encontrar algumas características. Por exemplo, algumas plantas que eu lembro agora rapidamente, lá da caatinga, né, que tem algumas sementes que tem uma estrutura no seu tegumento, na sua casca, no seu revestimento, que ela é irregular, a gente chama de pleurograma, tá? E, às vezes, esse descompasso, essa irregularidade, são regiões de entrada de água. Uau! Então, isso é uma estratégia extremamente Incrível. Importante para plantas da caatinga. A gente está falando de um ambiente que chove, sei lá, 200, não sei nem como é que está hoje a caatinga, milímetros por ano, eu não sei, É muito já pouco, perdi né? a referência atualmente, mas, enfim, é pouco, a disponibilidade hídrica é muito baixa, né? Então, a gente vai encontrar, sim, algumas sementes que germinam com mais facilidade, algumas sementes que germinam sobre luz, outras que germinam só no escuro. Voltando para a nossa Welwitschia mirabilis, saindo das Anjos, chegando nas Gimno, que também tem semente, mas o grande lance dos pinheiros, da araucária, que não tem um fruto. O fruto, sim, é um evento que só surge quando tem flor, né? Mas as sementes da Welwitschia, por exemplo, ela é uma semente alada, ela tem essa alazinha, como que eu faço, essa projeção, mas ela precisa ser bastante lavada. E aí, ao lavar, você está tirando uma substância que inibe a germinação dela, aí ela consegue germinar. E isso, quando você vai na natureza e você olha, isso faz todo sentido, porque as Welwitschia mirabilis, elas estão distribuídas lá na Namíbia, numa região que, quando chove muito, formam-se correntes de água, rios torrenciais de água ali, e aquilo lixivia a semente, lava tudo. E aí, quando você quer fazer isso em casa, você não pode simplesmente botar a sementezinha de Welwitschia em casa e botar para germinar, ela não vai germinar, você tem que lavar, você tem que simular essa correnteza, lavando, pelo menos uns 3, 4 dias, corta, diminui bastante essa ala e aí você consegue pôr ela para germinar. Então, tem algumas particularidades incríveis. A sequoia gigante, que é uma sequoia gigante. Enorme. Também uma gimnosperma, você tem que deixar em temperaturas 15, 20 dias, em temperaturas bem baixas, 4 graus, para quebrar essa dormência, porque elas ficam dormentes, né? Até ter a condição ideal, a situação ideal, estar preparada para ela germinar. Uhum. Então, tem várias estratégias. Assim, dentro desse escopo assim, grande, muito rico que você deu, Gladys, queria te desafiar... Eita, não estava no script. A falar qual que é a importância da anatomia vegetal para a botânica, assim. A gente poderia ficar aqui, acho que, dias falando. Eu vou te desafiar com outra pergunta. Eita! Quem não está preparado sou eu. Né? Qual é a importância de se estudar anatomia humana? Assim, senão você pode operar um fígado, mas na verdade é um cérebro. A gente não se compreende. Sim, exato. A gente não se compreende. Então, o princípio é o mesmo. Uhum. Para mim, eu não vejo nenhuma grande diferença. Eu só vou conseguir entender o corpo de um ser humano, como o ser humano funciona, qual é a estrutura, fazer a mesma coisa com as plantas. Uhum. Eu só vou conseguir entender como a planta é de fato, como ela se desenvolve, como ela está respondendo àqueles ambientes, quais são os processos evolutivos na história desse grupo que está acontecendo, ou estão acontecendo, também estudando a anatomia. Mas com muita cautela, com muito respeito, com muita seriedade. Então, a anatomia vegetal, ela é extremamente útil, mas ela não é uma ferramenta. Perfeito, Gladys, perfeito.
Perfeito. Eu acho que... Não, eu assim, já ouvi algumas vezes algumas pessoas colocando essa conotação de anatomia como uma ferramenta, mais do que como uma linha de estudo. Sempre discordei. Não sou um anatomista, mas também sempre respeitei a anatomia realmente como uma área da botânica muito viva e que contribui para todas as outras. Então, é super fundamental. E hoje, cada vez mais. Hoje em dia, você vê pesquisadores, eu não falo só aqui, até mais lá fora do que no Brasil, requisitando conhecimentos da anatomia para entender do ponto de vista evolutivo, entender do ponto de vista funcional, para entender, porque a gente precisa compreender o que a gente está estudando. Não tem como entender uma função sem entender a forma. A estrutura. Exato. Não fica uma coisa etérea, né? Tipo assim... Ou já se acha que se sabe tudo, né? Exato. E não se sabe. Bom, antes de concluirmos, você gostaria de compartilhar algum conselho para jovens cientistas que estejam considerando aí ir para esse campo da anatomia vegetal? E qual conselho você daria hoje para Gladys, que estava lá na iniciação científica? Nossa! O primeiro conselho que eu dou para os meus colegas que estão começando e estão inclinados aí para a anatomia vegetal... Façam o que eu fiz. Por mais que a diversidade esteja presente, por mais que na época, eu sou da época da Dolly. Da ovelha? Da ovelha. A ovelha Dolly. Primeiro da clone. Dolly, exato. Que foi aquele, pronto, ser biólogo é fazer isso. Uhum. E eu fui contra a maré, contra o fluxo. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é sim, se vocês têm essa curiosidade, vão contra o fluxo. Acreditem no que vocês querem, no que vocês gostam. Vão contra as diversidades de infraestrutura. Sim, você não tem equipamento, cara, pega uma giletezinha, vai cortando, vai olhando, vai lendo. Hoje em dia você tem acesso a várias informações, sejam criteriosos nesses acessos, busquem informações, não acreditem em tudo que vocês veem ou ouvem, né? Vão atrás, contextualizem isso e não achem que a anatomia é algo resolvido. Questionem, revisitem, reanalisem, olhem, procurem. Então, assim, eu faria a mesma coisa que eu fiz, sabe assim, eu não me arrependo de nada. Je ne regrette rien. Um momento de Piaf. Sabe, porque eu acho que é isso, eu acho que independente de você ser uma anatomista, de você, qualquer área, né, é acreditar naquilo que você quer acordar todo dia, é acreditar naquelas perguntas que vão estar sempre ali na sua mente, é você criar novas perguntas, é você ter a sensibilidade de olhar. Então, assim, para os anatomistas, gente, anatomista não precisa brigar. Ninguém precisa brigar, de fato, porque é só ir no campo. Você, laboratório, biólogo de ar-condicionado, biólogo de ar-condicionado. Se você começar a querer brigar com alguém, vai no campo um pouquinho, que você vai encontrar coisas para fazer o que não faltam. São coisas a serem investigadas, que são pesquisas a serem feitas, né? Então, sim, procurem seus espaços, procurem seus caminhos, procurem pessoas construtivas, ideias construtivas, e não se sintam enfraquecidos, sejam resilientes. Porque eu acho que lá na frente tem a recompensa. Não, com certeza. Lá na frente tem a recompensa. E ciência é sempre muito colaborativa, né? O conhecimento é colaborativo. Então, tipo, a pessoa que vai no campo, a pessoa que está no laboratório, a pessoa, sei lá, que está no computador, enfim, essas pessoas podem se unir para um propósito, que é desenvolvimento de conhecimento. Sim, então... e fica tão mais interessante, eu também gosto né? muito mais. Quando é galera. Também. Eu sou muito também. Galera, Gladys. Eu também. Então... Eu gosto de trocar ideias, eu gosto de companheiros, eu gosto de trocar, sabe, de cada um trazer seus conhecimentos, né? E a gente construir algo. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. E os anatomistas precisam se unir. Os anatomistas... e eu acho que agora a gente está numa fase muito boa de uma congregação maior
Então, sucesso para os anatomistas, sucesso para a anatomia vegetal. E para esses jovens, gente, a anatomia não parou. A anatomia continua. Numa escalada, como é que é o nome das plantinhas que tem? A escandente. Numa escalada, é uma área escandente. Sempre foi. Opa, maravilha. Gladys, obrigado de novo por aceitar o convite em participar aqui. Assim, eu já sou seu fã há muito tempo. Te ouvir falar sempre é um negócio que você fica assim. Se tivesse vídeo, vocês iam ver a minha cara, a cara da Fê, assim, com um sorriso de uma ponta a outra. É sempre um prazer te ouvir. Ai. E nesse episódio a gente falou de coisas lindas, maravilhosas. Ele vai render fotos incríveis lá no nosso Instagram. Então, não deixem de visitar a nossa página. Ficam com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP.